A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Imagina você é o CEO da Intel, aquela empresa de tecnologia. Aí o presidente dos Estados Unidos manda você embora, indiretamente, né? Fala que quer que você saia da empresa. E dias depois ele te chama de volta dizendo que mudou de ideia. É tipo terminar um namoro por mensagem e depois aparecer com "Oi, como que você tá?" Só que nesse caso, a gente tá falando de Donald Trump e de um bilionário chamado Lip-Bu Tan, um cara que já fez fortuna com semicondutores, venture capital e que agora tá no centro de uma disputa que mistura política, tecnologia e até acusações de ligação com a China. Olha, eu sei que você tá cansado de ouvir sobre Donald Trump, mas sabe que esse episódio não é sobre ele. A gente vai, na verdade, ver a história incrível que ajudou o CEO da Intel a se tornar um bilionário. E vamos falar também sobre Rússia. Olha, quando você pensa em Rússia, qual que é a primeira bebida que vem à sua cabeça? Vodka, claro, óbvio. Agora imagina o Vladimir Putin brindando com vinho da Crimeia. Pois é, no desfile do Dia da Vitória, o Kremlin serviu só rótulos russos. E não foi por acaso. A ideia é mostrar que o país pode ser autossuficiente até na taça, mesmo com as sanções do Ocidente. E olha só isso, enquanto a produção de vodka acaba despencando, a de vinho tá bombando. Já são mais de 1 bilhão de garrafas consumidas em 2024. Se a gente for parar pra pensar, é quase como se a Rússia estivesse trocando Nazorovia da vodka por um saúde de Cabernet. Nazorovia é saúde em russo. Então, no episódio de hoje, a gente fala também sobre esse fenômeno que mistura política, sanções, patriotismo e vinho. Pois é, vinho na Rússia. Então, fica aí ligado, se você não segue a gente, basta seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Dito isso, bora pro episódio. Bom, vamos lá. Dias depois de pedir a saída do CEO da Intel, Donald Trump resolveu dar um plot twist na história. Ele simplesmente mudou de ideia. O presidente dos Estados Unidos disse que depois de uma reunião muito interessante com o executivo, preferiu mantê-lo no cargo. E esse executivo é Lip-Bu Tan, um veterano do setor de tecnologia, investidor de risco e agora bilionário. Olha só, ele tem 65 anos e segundo o Bloomberg Billionaires Index, que é o índice de bilionários da Bloomberg, sua fortuna já passa de 1,1 bilhão de dólares. A maior parte desse dinheiro veio da Cadence Design System, que é uma empresa que fabrica ferramentas de design de chips. Um contexto aqui. Foi CEO da Cadence por 12 anos. E nesse tempo, vendeu mais de 575 milhões de dólares em ações da companhia, que ainda hoje lhe rendem quase $500 milhão em valor de mercado. Mas o nome dele está nas manchetes agora por outro motivo, sua ascensão à Intel. Desde que assumiu como CEO em março, as ações da Intel já subiram 15%, elevando o valor de participação pessoal dele para mais de 29 milhões de dólares. Só que o cargo também trouxe polêmica. Alan, ele foi no show do Coldplay com alguém que não devia? Não. No caso dele, isso foi porque ao longo da sua carreira, Tan fez vários investimentos em empresas chinesas de tecnologia, o que levantou desconfiança em Washington. O senador republicano Tom Cotton, um aliado de Trump, chegou a mandar uma carta ao conselho da Intel questionando se Tan teria conflito de interesses. Afinal, a Cadence, empresa que ele comandava, já havia vendido produtos para uma universidade militar chinesa. Pouco depois disso, Trump publicou que Tan deveria renunciar imediatamente. Então aqui a gente já vê o motivo por trás daquela declaração. Tan respondeu às críticas dizendo que eram desinformação e que em mais de 40 anos no setor sempre agiu dentro dos padrões legais e também éticos. Mesmo assim, os vínculos com a China continuam sendo uma sombra sobre o seu trabalho. Para piorar, em julho, a Cadence se declarou culpada de violar regras de exportação dos Estados Unidos durante o período em que ele era CEO, o que resultou numa multa de 140,6 milhões de dólares. Esse histórico fez com que os olhos de Washington se voltassem para ele. Em 2023, por exemplo, o governo chegou a pedir explicações sobre investimentos da Walden International, uma empresa de venture capital que Tan preside, em startups chinesas. A lista ela não era pequena, são mais de 100 empresas que receberam dinheiro deles. Mas, peraí, vamos parar tudo agora. Caro ouvinte, você deve estar se perguntando, pera, por que a gente tá falando disso? Quem que é esse personagem? Vamos entender então. Lip-Bu Tan, assim que se fala o nome dele numa velocidade um pouco mais reduzida, nasceu na Malásia em 1959, o caçula de 5 filhos. Seu pai era editor-chefe de um jornal e sua mãe, uma professora. Ele estudou física em Singapura, depois fez mestrado em engenharia nuclear no MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e completou o MBA da Universidade de São Francisco.
E foi bem nessa época que começou sua trajetória no Vale do Silício. Bom, a sua aposta sempre foi em semicondutores, numa época em que o setor parecia em decadência. Muita gente questionou essa escolha, mas ela acabou se mostrando acertada. Pela Walden International, Tan ajudou a investir 5 bilhões de dólares em mais 600 empresas de tecnologia em 12 países. Ele também passou mais de 15 anos no conselho da SMIC, hoje a principal fabricante de chips lá da China. Na prática, ele dividiu sua carreira entre comandar empresas e investir em startups. Como CEO da Cadence entre 2009 e 2021, ele levou as ações da empresa a uma valorização de 4.000%. Enquanto isso, continuava tocando a Walden. Em entrevistas, chegou a dizer que dormia apenas 4 ou 5 horas por noite para dar conta da rotina dupla. Agora, à frente da Intel, Tan tenta dar novo fôlego à companhia, que vinha perdendo espaço para rivais justamente no momento em que a inteligência artificial se tornou centro do mercado. Seu pacote de remuneração inclui um salário de $1 milhão, bônus de até 200% e 66 milhões em ações e opções de longo prazo. Mesmo assim, o foco continua no debate político. Depois de pedir a sua saída, Trump voltou atrás, elogiou sua história incrível, por isso que eu disse história incrível lá no começo do episódio, e é por isso que está no título, inclusive, e até cogita algo ainda maior, uma participação direta do governo americano na Intel. A notícia de que o governo poderia comprar uma fatia da empresa fez as ações dispararem mais de 7% em Nova York. E Tan, que se naturalizou cidadão americano há mais de 40 anos, tenta equilibrar sua imagem. Em uma carta aos funcionários, escreveu, abre aspas, eu amo esse país e sou profundamente grato pelas oportunidades que ele me deu, fecha aspas. E agora vamos falar de Rússia, sem diretamente falar tanto de Vladimir Putin. Tá vendo como o episódio de hoje tá sendo diferente, apesar de não ser tão diferente assim? Olha, no dia 9 de maio, Moscou comemorou o Dia da Vitória. O que é o Dia da Vitória? É a data em que os russos celebram o fim da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista. É sempre um evento grandioso, com tanques, desfiles militares e também a presença de líderes mundiais. Mas, nesse ano, um detalhe chamou a atenção. Os convidados brindaram não com champanhe francês ou prosecco italiano, mas com vinhos produzidos no sul da Rússia e na Crimeia, aquela península que a Rússia anexou da Ucrânia em 2014. Bom, ninguém sabe exatamente se Xi Jinping, presidente da China, ou Lula, presidente do Brasil, chegaram a beber os vinhos, mas a escolha das garrafas não foi à toa. Putin fez questão de dizer, numa reunião com o governador da Crimeia, o Mikhail Razvozhaev, que no evento foram servidos apenas vinhos russos. Para ele, isso é quase um símbolo, né? Mostrar que o país consegue se sustentar sozinho, mesmo sob pressão internacional. E os números acabam confirmando essa aposta. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, a produção de vinho na Rússia cresceu 25%, isso segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. É o maior nível em 10 anos, e hoje mais de um terço do vinho russo vem da região de Krasnodar, parte do Mar Negro. E o consumo também disparou, tá? Em 2024, os russos beberam o equivalente a mais de 1 bilhão de garrafas. Enquanto isso, a bebida mais associada ao país, a vodka, vem perdendo espaço. Só nos 2 primeiros meses de 2025, a produção caiu mais de 26% em comparação ao ano anterior, chegando ao nível mais baixo em quase uma década. E esse crescimento do vinho, no entanto, tem dois lados. Por um lado, mostra como a Rússia está se esforçando para fortalecer sua economia interna. Mas, por outro lado, também revela o impacto das sanções internacionais que dificultaram a entrada de vinhos ocidentais no país. Então, para se proteger, o governo russo aumentou no ano passado as tarifas sobre os vinhos vindos de países considerados hostis, e a lista inclui Estados Unidos e grande parte da Europa. E é claro que as taxas praticamente dobraram, que fez vinhos importados como o Prosecco ou vinho verde ficarem bem mais caros nos supermercados ou restaurantes. O resultado disso foi que muitos consumidores foram lá e passaram a optar pelos rótulos nacionais. Segundo Yaroslav Gurniev, que foi a finalista da Copa Sommelier de Moscou, um concurso anual de degustação por lá, essa mudança de hábitos foi forçada pelas sanções. Só no primeiro trimestre de 2025, as importações de vinho caíram pela metade. Empresas que importam bebidas também confirmam essa virada. A Simple, uma das maiores do setor, disse que o vinho russo já é o segundo mais vendido do país, atrás apenas do italiano. E claro que para os produtores locais, essa é a chance de ocupar espaços onde antes os vinhos russos nem apareciam. É o que diz pelo menos Mikhail Nikolaev, dono da vinícola Nikolaev & Sons.
em Krasnodar. Segundo ele, muitos rótulos russos têm estilo parecido com os do norte da Itália ou da França, mas custam menos. Ainda assim, o desafio é cultural. Nikolaev admite que o consumidor russo médio ainda prefere vinhos importados, quando podem pagar por eles. Mas há um fenômeno que está ajudando, o chamado patriotismo do vinho. Pois é, existe isso. Denis Rudenkov, da Associação Russa de Sommeliers, explica: alguns consumidores começaram a evitar vinhos de países em conflito com Moscou. Outros passaram a beber apenas vinhos nacionais como um ato político. Algo bem semelhante com o que está acontecendo no Canadá, depois desses conflitos aí com Donald Trump. Para acelerar esse movimento, o governo quer criar uma cota obrigatória. Pelo menos 20% dos vinhos vendidos nas lojas teriam que ser russos. Alguns políticos acabam defendendo que a cota seja ainda maior, chegando a 30% ou 40%. Putin também anunciou mudanças nas regras de uso da terra para facilitar a expansão dos vinhedos. Na Crimeia, o governador afirmou que só em 2025 já foram destinados quase 10 milhões de dólares com apoio federal para ampliar os vinhedos, também construir novas vinícolas e desenvolver o turismo ligado ao setor. Só que, olha, o problema é que mesmo controlando a região, a comunidade internacional continua considerando a Crimeia parte da Ucrânia, ou seja, o futuro dos vinhos produzidos ali vai depender muito do que acontecer em um eventual acordo de paz. Antes da anexação, que foi em 2014, a Crimeia era a segunda maior região vinícola da Ucrânia, mas depois da ocupação, Estados Unidos e União Europeia proibiram completamente a importação de qualquer produto vindo de lá. E essa mudança simplesmente acabou com os planos de produtores que sonhavam em exportar para o Ocidente. Pavel Shvets, dono da vinícola UPA, em Sevastopol, contou que perdeu a chance de colocar seus vinhos em mercados como Europa e Estados Unidos, mas, por outro lado, disse que viu um boom interno. Cada vez mais produtores começaram projetos lá na região e o volume de produção simplesmente explodiu. Mesmo assim, Shvets alerta que o setor continuou instável. Ele disse que não sabem o que vai acontecer amanhã. E bom, a guerra, como você deve imaginar, também mexeu com a economia russa como um todo. No início, os gastos militares ajudaram a aquecer setores ligados ao exército e até aumentaram salários. Mas agora a preocupação é de que o país entre em recessão. O Banco Central chegou a cortar os juros em julho para tentar evitar que isso aconteça. E há uma ironia nesse cenário. Se um dia as sanções forem retiradas e os vinhos ocidentais voltarem às prateleiras russas, justamente com o fim da guerra, os produtores locais podem ser os mais prejudicados. Afinal, teriam que competir de novo com os rótulos estrangeiros que são mais famosos e tradicionais. E fora das grandes cidades, esse desafio é ainda maior. Muitos russos ainda têm a percepção de que vinho bom mesmo não se faz na Rússia. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Rian Queiroz. E agora eu tô curioso para saber o que você pensa sobre vinhos nacionais. Você gosta de vinhos? Você bebe vinhos importados? Você gosta dos vinhos nacionais? Você tem alguma opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler no próximo episódio. E lendo aqui os comentários do episódio anterior, eu vejo que a Delatan comentou assim: quem já jogou Brasfoot sabe que muita estrela no mesmo time racha o elenco. É verdade, é verdade. Eu já joguei Brasfoot em 2026 e posso afirmar que faz sentido. Dani diz: seguir vocês foi assim, conheci a estratégia do dia naquela playlist Spotify que mescla música e podcast. Alguns podcasts já estavam me irritando, então meses atrás comecei a seguir. Facilitou, porque eu escuto quando quero. Fica a dica pra quem escuta naquela playlist e já tá cansado. Pois é, fica a dica aí caso você escuta a gente no caminho diário. Se você quiser só ouvir a gente, você vai conseguir fazer isso ao nos seguir. Então segue a gente. Adriano diz: muito bom, continuem assim. Obrigado, Adriano. Maria Elizabeth diz: imagina como os funcionários antigos da Meta devem se sentir. Estou cansado, ref. Nossa, eu ia ficar bravo vendo pessoas ganhando 1000 vezes mais do que eu. O Ira diz: todo mundo sabe que esse rombo da Americanas aconteceu porque a galera furtava barra de chocolate. E Hot Wheels, as pessoas roubavam bombons e Hot Wheels. E nenhuma empresa aguenta. Felipe Augustus Cunha diz: uau, é até mais leve um EP que não falamos do Trump. E esse também não falamos. A gente falou na verdade, mas não tanto. E, gente, eu vou ficando por aqui. Espero o comentário de vocês nesse episódio e até o próximo. Até lá. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.